Olá, nós faremos a leitura dos artigos que falam sobre a educação na LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, vai do artigo 27 ao artigo 30, e esse vídeo não tem a intenção de ser uma aula sobre a LBI, mas sim um acompanhamento, né, através da leitura desses artigos, tá? Somente para a fixação, revisão, ou mesmo para acompanhar, de repente, né? Você não tem tempo aí de parar para ficar lendo os artigos, você pode ir ouvindo aí, ok? Então vamos lá. O artigo 27, ele fala sobre a educação, ele dá o norte, né? Sobre a educação na inclusão, ou melhor, sobre a inclusão na educação. Então, fala assim, artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a à salva de toda forma de violência, negligência e discriminação. O artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. O quê? Então, agora nós vamos ler 18 incumbências do poder público que tratam aqui neste artigo 28. 1. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. 2. Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. 3. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Número 4. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. 5. A adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso à permanência, participação e aprendizagem em instituições de ensino. 6. Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. 7. Planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. 8.
participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. 9. Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses dos estudantes com deficiência. 10. Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado. 11º, formação, ou 11 aqui, né? Formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes de Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio. 12. Oferta de ensino de Libras, do sistema Braille e do uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. 13. Acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. 14. Inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência, nos respectivos campos de conhecimento. 15. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. 16º, acessibilidade, 16º ou 16, né, para quem está acompanhando. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. 17º ou 17, oferta de profissionais de apoio escolar. 18, articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Aí aqui nós vamos ver que é falado sobre as instituições privadas. Está escrito assim: as instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos 1º, 2º, 3º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 7º e 18º, tá? Aí diz assim, do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. Na disponibilização de tradutores e intérpretes de Libras, aqui se refere o inciso 11º, o inciso 11 do capítulo deste artigo, deve-se observar o seguinte. Primeiro, os tradutores e intérpretes de Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proeficiência na Libras. Já os tradutores e intérpretes de Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em Libras. Artigo 29 foi vetado.
E artigo 30, é o último artigo. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas. Primeiro, atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino superior e nos serviços. Segundo, disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos e acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação. Terceiro, disponibilização de provas em formas acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência. Quarto, disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência. Quinto, dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para a seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. Sexto, adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação, que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. E sétimo e último, tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. Então, finalizamos aí o artigo 30, ok?